Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Só tô esperando o pessoal terminar de entrar para a gente começar a nossa aula, tá? Então, galera, enquanto o pessoal ainda está entrando, eu vou dar algumas informações para vocês. É o seguinte, né? Assim que eu inicio a aula, eu silencio o microfone de todos vocês. Mas eu não sei, às vezes por algum motivo o microfone de algum aluno pode acabar ficando ativado. Então, assim, eu peço que vocês deem sempre uma olhadinha, tá? E se vocês verem que de algum coleguinha ou de vocês está ativado, vocês desativem, tá? Para a aula ser mais produtiva, né? E não ter aí, né? Não ter aí várias vozes, né? E ninguém vai conseguir entender nada, tá? Outra informação também é que aqui na plataforma Zoom é no máximo 40 minutos de aula, né? Então, assim, se eu não conseguir dar o conteúdo todo em 40 minutos e a reunião acabar, vocês depois voltem e acessem aquele mesmo link que eu mandei no grupo, tá? Porque a aula vai continuar. Se do nada sair da reunião, vocês voltem que eu vou continuar dando aula, tá? Uma outra informação também, que é o seguinte, a nossa AV1 vai ser composta por participação, que é quem faz todos os exercícios. Eu ainda vou passar uma pesquisa e também vou passar um trabalho, somando ao total 10 pontos, tá? E as atividades, como os exercícios, eu já passei, né, na aula da semana passada. Então, eu peço assim, quem não fez, que faça e me mande, tá? Porque eu vou pontuar, tá? E semana que vem eu já vou passar um trabalhinho, tá? Pra gente complementar aí a nossa AV1, tá bom? Aí vocês me ajudem vocês me ajudem a passar essas informações para a turma, porque não é todo mundo que consegue acessar aqui a plataforma, né? Mas também não tem problema nenhum. Quem não consegue acessar, eu gravo essa aula e depois eu posto lá na plataforma do ITEC, tá bom? E, né, ao decorrer da aula, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem aí sinalizar no bate-papo, que no final da aula eu vou ler, tá? Eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Só vou ver se tem mais gente aqui para entrar e a gente já começa. Então, gente, já tem 23 pessoas, então já é um número, né, legal de pessoas, então eu vou iniciar, tá? A aula de hoje eu vou falar sobre os cuidados com o recém-nascido, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre alguns conceitos e definições da neonatologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses cuidados de fato, né, que a enfermagem deve ter com o recém-nascido, tá? Então, gente, primeiro eu vou começar a falar sobre o papel da enfermagem, tá, com o recém-nascido. Tá bom? Porque a gente desenvolve, né, a gente tem uma função muito importante, né, nesse momento, tá? Os primeiros momentos do recém-nascido, da vida extrauterina, que é a vida fora do útero, vai ser ali no centro obstétrico, tá? E a equipe de enfermagem, né, nós temos um papel muito importante, que é o quê? Assegurar que aquele recém-nascido tenha todos os cuidados, tá? Que tenha os primeiros cuidados. E é a gente, né, que faz essa recepção.
uma outra função muito importante da enfermagem também é porque ela que é responsável por fornecer material, equipamentos, medicamentos, soluções. A enfermagem que é responsável por deixar tudo organizado, tá, na sala de parto, prontos para uso, tá? Então, a gente tem essas duas funções mais importantes, né? Que é receber o prematuro, né? Que é receber o recém-nascido e prestar os primeiros cuidados e também, né, organizar a sala aí, né, com medicamentos, ver se os equipamentos estão tudo certinho, tá? Essas aí as duas principais funções, tá bom? Vou ver se tem mais alguém aqui para entrar. Por enquanto, não. Então, vamos lá, gente. Os cuidados de enfermagem com o recém-nascido na sala de parto, né, classifica, né, vamos entender primeiro como que é classificado um parto bem-sucedido. Parto bem-sucedido é quando a gente tem a transformação de um feto totalmente dependente, né, que é aquele que fica lá no útero e é totalmente dependente da mãe, e passa a ser um ser totalmente independente, ou seja, ele respira sozinho, né? Geralmente quando ele nasce as crianças choram, né, tem um choro bem forte. Então assim, um parto bem-sucedido é essa transição, né, de um feto dependente, né, para um RN independente, aquele, né, que respira por si só, tá? E para que tudo isso aconteça, né, a gente é primordial aí nesse momento, né? A gente deve fornecer assistência de enfermagem qualificada, tá? E tem uns quesitos muito importantes que a gente tem que ficar atento lá na sala de parto, que é o seguinte: não sei se vocês sabem, mas o pai, ele tem direito a assistir o parto, tá? Antigamente, né, não, essa lei ela não existia, mas assim, nos tempos, né, para cá, nos novos tempos, o pai, ele tem o direito de assistir o parto, tá? E, né, às vezes o pai fica ali muito inseguro, com medo. Então, é nosso papel também fornecer ali assistência para o pai, acalmar ele, né, para que ele possa acompanhar esse momento único, né, do filho dele. Outra coisa muito importante é também estimular que o pai pegue o seu filho, tá? E, lógico, a gente também tem que ter um olhar diferenciado para a mãe também, para aquela puérpera, tá? E é o seguinte, a amamentação precoce, ela é fundamental, porque ela fortalece o vínculo entre, né, a criança e entre a mãe. Então, assim, se o RN nascer sadio, é muito importante que logo, né, a gente coloque esse RN no colo da mãe e ele já tenha a primeira mamada dele ali mesmo na sala de parto, tá? E outra coisa, gente, que é extremamente importante e ainda há falha nisso, que é o seguinte: nós, da equipe de enfermagem, deve sempre, deve sempre identificar o recém-nascido, né, com uma pulseirinha ou, né, no braço, no punho ou na perna, contendo o nome da mãe, né, a data e a hora do nascimento, né, porque essa troca, né, troca de bebê na maternidade parece que é coisa de filme, mas não é não, acontece também, tá? Se a gente não ter esses devidos cuidados, pode acontecer. E às vezes é uma coisa simples, que é só identificar o recém-nascido, e se a gente não fizer, causa um problemão danado, tá? Então, assim, a gente ali na sala de parto, a gente tem esses 3 cuidados, né? Que é prestar atenção humanizada ao pai, né? À puérpera e ao recém-nascido, tá? Através do quê? Do acolhimento, né? Do contato pele a pele, estimular a amamentação precoce, tá bom? Só que agora a gente vai falar daqueles cuidados, né, que realmente devemos especificar quais são esses cuidados, tá? A gente tem os cuidados mediatos ao recém-nascido. E os cuidados mediatos ao recém-nascido, gente, é aqueles cuidados que são prestados ali mesmo na sala de parto, tá? E quais que são eles, né? Ele se consiste em realizar uma anamnese apropriada em relação à mãe quanto à gestação. O que é isso? Né? Perguntar a ela se ela já teve algum aborto, se ela realizou o pré-natal, se ela faz uso de alguma droga, né? Se ela
ingere alguma bebida alcoólica, tá? Quantos filhos ela tem. Então, assim, se ela desenvolveu alguma doença ali durante a gestação, então é muito importante a gente realizar essa anamnese. E por quê que é muito importante a gente realizar essa anamnese? Me falem aí no bate-papo para a gente interagir. Por que que é importante a gente realizar, né, essa anamnese com todas essas informações? Vamos supor, né, vocês estão no estágio ou vocês estão trabalhando mesmo e o supervisor de vocês fala, vai lá e faz a anamnese nessa paciente. Aí você vai lá e faz, mas vocês sabem a importância dessa anamnese? Podem responder aí, que eu vou ler. Vou ler agora. Ó, para saber se não vai ter risco para o RN, os possíveis riscos do parto, para ter uma atenção redobrada para as intercorrências, para caso ocorra algo com o RN e saber o motivo. Isso aí, gente, é exatamente isso. Vocês estão acompanhando o raciocínio, tá? O intuito é porque isso possibilita a gente identificar algum risco, né? Vamos supor, né, igual eu falei, tem gestantes que nunca realizou o pré-natal, né? Elas nunca realizaram o pré-natal e chega lá no hospital só para ganhar. Então, assim, essa gestante que não realizou nenhum pré-natal, será que ela corre o risco de ter alguma intercorrência durante o parto? Uma gestante que já teve abortos recorrentes, será que a gente tem que ter uma atenção maior com ela ali na sala de parto? Né, se a gestante ela não fez pré-natal e ela chega lá e fala, né, que ela é soro positivo, será que a gente tem que ter cuidado redobrado com essa gestante na sala de parto? Então, vocês entendem? Às vezes você acha que é bobeira, às vezes está ali na correria, né? Acontece, gente. O serviço de enfermagem é sobrecarregado. Né? Às vezes você não está num bom dia, aí você não está com paciência, aí você chega lá na sala de parto, não quer conversar com a gestante, não quer fazer essa anamnese, e assim, né, parece ser uma coisa boba, mas olha a diferença que faz, né? A gente pode identificar algum risco antes mesmo dele acontecer. E se ele acontecer, a gente já vai estar o quê? Falem aí, preparados, né? Então, de uma certa forma, a gente vai conseguir recepcionar, né, esse RN, né, e ter um jogo de cintura maior ali, né, se vir acontecer alguma intercorrência, tá? Então, esses são os cuidados imediatos, tá? Que é ali conhecer um pouco da história dessa gestante, tá? E também os cuidados né, também em relação ao feto, que é fazer a monitorização fetal, entre outros, tá? Saber que tipo de anestesia, saber que tipo de medicações aquela mulher, né, vai tomar, enfim, tá? Tem uma outra questão muito importante, gente, que o RN sadio, né, ele tem ali o clampeamento do cordão umbilical, né, mais tarde, né? O RN que nasce sadio, né, o cordão umbilical, ele é cortado, né, mais tarde, tá? Que é até uma atenção humanizada que a gente pratica ali com aquela puérpera e com aquele RN, tá? Então, o RN que nasce saudável, a gente deve colocar ele, né, logo que possível em contato com a mãe, né, para ter aquele contato pele a pele, né? E a gente só deve realizar aí esse clampeamento quando o cordão umbilical não tiver mais batimento nenhum. Isso dura aí entre 1 a 3 minutos. Tanto, né, que até a equipe às vezes fala, respira, mãe, porque por enquanto você está ainda respirando pela criança, né? Depois que corta o cordão umbilical, a criança passa a respirar por si só. Então, assim, a gente também tem que ter um olhar diversificado, né? Também ficar atento para essas questões, né? A gente deve tentar humanizar, né, o máximo possível esse momento, tá? Porque é um momento marcante. Eu não sei se, acho que essa turma tem muita gente nova, né, que ainda não tem filho. Não sei se alguém aqui tem filho.
Respondam aí. Já passaram por esse processo, né? Já foram para um centro obstétrico. E assim, a gente sabe, gente, que essas experiências, elas marcam profundamente a vida daquela mulher, né, daquele pai. Então, assim, é muito importante a gente ver também não só aquela coisa mecânica, né, só de fornecer ali o cuidado de enfermagem, mas também ter essa sensibilidade, tá? Então, os cuidados imediatos é mais ou menos isso aí, tá? Ó, tem alguma dúvida aqui? Eu já vou ler, tá? Um minuto. Ó, eu não entendi muito bem essa questão do clampeamento durante a assistência humanizada. Tenho uma sobrinha, assisti 2 partos, um foi da minha irmã, outro da minha tia. É incrível. Eu tenho, e foi bem ruim a minha situação. Aí, viu, gente? Viu como a gente, dependendo da nossa atitude, a gente pode marcar, né, a vida daquela pessoa profundamente, e às vezes se a pessoa pretendia ter outro filho, a gente pode traumatizá-la tanto que ela pode até desistir de ter outro filho, tá? Em relação ao clampeamento é o seguinte, né, o RN nasceu saudável, tá? Então, o que acontece? Se ele nasceu saudável, a gente coloca ele diretamente em contato com a mãe, tá? E espera para fazer o clampeamento, tá? A gente espera até o cordão umbilical não ter batimento nenhum. Quando não ter batimento nenhum, aí sim a gente faz o clampeamento, tá? Então, quando ele nasce saudável, a gente coloca ele ali ligado à mãe ainda, né, no colo da mãe, tá? Para ter esse momento, né, que é um momento mais humanizado, mais afetivo, tá? Em relação a isso que eu tô falando, é mais em relação à atenção humanizada, tá? Deu para entender? Agora vocês vão entender a outra parte. A gente falando na questão do clampeamento, mas do RN sadio, tá? Ó, perguntaram aqui, o cordão pode chegar até 3 minutos? Sim, gente, até de 1 a 3 minutos ele fica ali, né? Tem um batimento ainda, né? E depois que termina o batimento, a gente pode ali, entenderam? Aí até a equipe de enfermagem fala, né? Isso, mãe, respira fundo, que até agora você está respirando pelo seu filho. É mais em relação a estabelecer esse momento afetivo entre mãe e filho, né? A mulher ela nunca mais esquece. Com a minha mãe aconteceu isso. Ela teve ali o parto humanizado e, né, o médico teve essa fala com ela e ela nunca mais esqueceu, tá? Então, vocês entenderam que além das ações mecânicas, né, dos cuidados de enfermagem, a gente tem também que ter esse lado humano? É muito importante, tá? Só que em casos de intercorrência, me falem aí, o que vocês imaginam que acontece? Será que essa assistência humanizada, será que dá tempo de praticar ela? O que vocês acham? Ó, vou dar um exemplo. Vamos supor que o neném ele nasceu sem respirar. E aí? Será que vocês vão pegar ele, deixar ele no colo da mãe sem respirar, esperar 3 minutos para o cordão parar de ter batimento? Será? A gente também tem que ter essa consciência, que a gente tem que ter ali, né, praticar uma assistência humanizada, mas quando dá. Tá? Agora eu vou falar a ação, né, da equipe de enfermagem quando ocorre alguma intercorrência. Então, para começar, né, se o bebê nascer e ele não estiver respirando, o clampeamento ele tem que ser precoce, tem que ser na hora. Tá? E todos os recém-nascidos, né, prematuro ou não, né, eles devem ser conduzidos, né, para reanimação. Todos os neonatos. Nasceu sem respirar, a gente tem que começar ali o processo de reanimação. E ele começa como, né? A principal intervenção, né, que a gente deve realizar é secar o recém-nascido, tá? É fornecer fonte de calor. Porque o recém-nascido, ele nasce
ele não tem muita capacidade de manter o calor do próprio corpo. Porque quando ele está no outro, ele tem alguém que faça isso por ele. Né? Então, quando ele nasce, ele literalmente, quando a gente fala que a gente nasce sozinho, pelado e sozinho, é verdade. A partir do momento que a gente nasce, a gente tem que dar conta. Né? E às vezes, né, os recém-nascidos, eles não conseguem manter uma temperatura corporal ideal, tá? E quando ele não consegue manter a temperatura corporal ideal, pode acontecer algum problema? O que vocês acham? O que pode acontecer se o recém-nascido ele não consegue manter a temperatura corporal dele? O que vai acontecer com ele? Hipotermia. Isso aí. E o que a hipotermia pode causar para o recém-nascido? Uma hipotermia, assim, num caso... Hipotermia no caso drástico, assim. Será que ela pode levar a parada cardíaca? Só para vocês terem noção da importância, né, de secar o RN e fornecer um ambiente aquecido. Porque às vezes você fala, nossa, professora, mas ele nasce sem respirar e a gente vai secar e fornecer calor para ele? Não tinha que ser outras coisas, não? Primeira coisa, gente, é realizar a secagem e manter aquele RN aquecido. Por exatamente isso, tá? Porque se ele não conseguir manter a temperatura corporal, o que acontece? Né? Ele pode levar aí a uma parada cardíaca. Pode ter problemas na respiração. Isso num caso mais drástico, né, gente? Isso num caso mais drástico. Mas a hipotermia, num caso moderado, né, o paciente pode ter confusão mental, mas isso aí não se aplica ao recém-nascido, né? Então, assim, a gente deve secar e aquecer o recém-nascido. E a gente tem uma outra função muito importante que a gente deve fazer com ele também. O que vocês acham? Me falem aí. Além de secar e manter ali uma fonte de calor. O que vocês acham que a gente deve fazer com o recém-nascido? Aspirar, a gente deve aspirar também, mas tem outra medida que a gente realiza antes de aspirar. Primeiro é fornecer a fonte de calor. Gente, tô bebendo uma aguinha porque a garganta... Vacina. Será que o recém-nascido ali, ele nasceu sem respirar? Você vai aplicar vacina nele? Ou será que você vai fazer outra coisa antes? Vitamina K? Será? Gente, vocês estão falando de ventilação, sim, né? Aspirar, ventilar, mas antes de tudo isso, a gente secou e deu fonte de calor. Será que o recém-nascido ele nasce ali com bastante secreção, né? Secreção ali devido, né, ao parto, né, por ser um parto através da vagina, o sangue. Será que isso pode obstruir as vias aéreas dele? Então, gente, a segunda coisa que a gente faz é estender a cabeça do recém-nascido. Porque se a gente estende, é lógico que a gente tem que estender, né, de uma forma correta, senão a gente pode causar alguma lesão. Né? A gente deve estender, né, para facilitar aí a respiração. Né? Após isso não adiantou, a gente aspira. Tá? A gente realiza a aspiração. Tá bom? E depois, o recém-nascido ele nasceu ali com algum comprometimento, respirando inadequadamente. Então a gente forneceu a fonte de calor, a gente estabeleceu ali as vias aéreas, né, fazendo a extensão da cabeça, e depois a gente aspirou. Aí depois que a gente fez isso, o que a gente deve fazer? Depois que a gente já tomou essas medidas. Vou ler o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Bastante gente falou aqui que ele pode fazer uma hipotermia. Corretíssimos.
perda das funções corporais, pode levar a uma PCR. Tem gente que tá falando aqui sobre episiotomia. Depois a gente vai falar isso, tá? Sobre isso. Reanimação. Colocar a cabeça recentemente em extensão, mantendo as vias aéreas permeáveis. Você deve fazer ali a extensão, né, levemente e manter as vias aéreas permeáveis. Ó, alguém acertou aí. Depois que a gente fez, né, esses 3 tipos de intervenções, a gente vai reavaliar. Por que a gente pode fazer? É porque ele nasce com bastante secreção. Então, às vezes a gente aspirando, né, manter ali as vias aéreas permeáveis, às vezes resolve. Aí se resolveu, beleza, a gente volta ali para os procedimentos de praxe. Mas se não resolveu, né, mesmo a gente tendo aspirado e o recém-nascido continuar ali com alguma obstrução, com a dificuldade de respirar, a gente deve iniciar a ventilação por pressão positiva, tá? Porque depois de a gente ter feito tudo isso, se não adiantou, aí ele precisa de um suporte mais avançado. Depois que a gente faz, né, esse processo da ventilação por pressão positiva, a gente vai reavaliar novamente, tá? E depois que a gente reavaliar se isso foi suficiente, beleza. Se ele conseguiu continuar ali mantendo a sua vitalidade adequada, show. A gente volta a realizar os procedimentos de praxe. Agora, se isso não resolveu, a gente deve continuar com a ventilação. E aí depende muito da evolução do caso, né? A gente pode partir para as compreensões, né? Já pode entrar em questão aí a intubação, mas isso não é assunto da aula de hoje, tá? Na verdade, isso não é nem assunto da nossa disciplina, na questão da reanimação. Mas assim, a gente tem que saber o que fazer primeiro ali, pelo menos enquanto ele estiver na sala de parto. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Tá. Então, a gente falou nos casos de intercorrência, mas agora vamos falar sobre os primeiros cuidados com aquele RN que nasceu sadio, tá? E quais que são os primeiros cuidados? Vocês têm noção? Acho que tem, porque alguns já até falaram aí algumas coisas. Quem já ouviu falar sobre o teste de Apgar? Os primeiros cuidados, gente, ele é caracterizado em avaliar as condições vitais daquele recém-nascido, tá? Independente se ele aparentemente mostra ser sadio, a gente tem que fazer isso com todos, tá? É de praxe, com todos os recém-nascidos. Por mais que você fale, ele nasceu chorando, né? Tá rosado, tá respirando bem, não precisa sim, tá? É uma rotina, né? É uma avaliação que todos os recém-nascidos passam, tá? Então, né, eu até brinco, a gente da área da enfermagem, a gente tem que saber fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Porque, ao mesmo tempo que a gente vai observar se o recém-nascido está respirando corretamente, se ele está se mexendo, a gente também tem que fazer a recepção ali ao recém-nascido, né? Que é prestar outros tipos de assistência que eu vou falar com vocês daqui a pouco, tá? Mas enquanto a gente realiza ali os procedimentos, a gente tem que aplicar aí, né, esse teste de Apgar, tá? E esse teste de Apgar, gente, é feito no primeiro e no 5º minuto de vida do recém-nascido, tá? É durante aquele primeiro e 5º minuto de vida do recém-nascido. E o que é o teste de Apgar, né? Ele vai demonstrar as condições do recém-nascido, tá? E vai ser através do quê? Vocês fazem ideia? Como é que a gente avalia a condição geral do recém-nascido? As condições vitais, através do quê? Choro também. A coloração também, ó. Tô de boca aberta com vocês. Vocês leram o slide, né? Vocês leram? Vocês já estão sabendo tudo. Mas é isso aí. O ideal é vocês lerem o slide, tá? Para depois vir aqui para aula ao vivo. Vou ler aqui o bate-papo.
Ó, a escala é de 1 a... a pontuação máxima chega a 10. Choro, coloração, respiração, batimento, se ele nasceu rosado. É isso aí, gente. Só que isso, né, a gente tem que falar em termos técnicos, né? Então, a gente tem que avaliar o quê? A frequência cardíaca, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa, a cor, tá? É através de tudo isso. Eu vou colocar aqui uma imagem da tabela para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Aí, ó. Vocês estão conseguindo ver a tela corretamente? Então, essa aqui é a tabela para a gente calcular, né, o índice de Apgar daquele recém-nascido. Então, a gente tem esses cinco parâmetros aí. A gente avalia a frequência cardíaca, a gente avalia a respiração, a gente avalia o tônus muscular, a gente avalia a cor e a gente avalia a irritabilidade reflexa, tá? E a gente vai avaliar nesses critérios e dependendo da resposta, a gente vai dar uma certa pontuação. Vamos supor, na frequência cardíaca, se ela estiver ausente, é 0. Se ela estiver inferior a 100 batimentos, é 1. E se ela estiver superior a 100 batimentos, a pontuação é 2. O porquê disso? Porque a gente sabe, né, que o batimento do recém-nascido, ele varia entre 120 a 160, tá? Ele não deve ser inferior a 100. Tanto que se ele for inferior a 100, a gente tem ali a pontuação 1. Tá? Porque a nossa frequência cardíaca, o correto é ela ser inferior a 100, mas do recém-nascido é diferente, tá? Para ele, se tiver inferior a 100, que pode estar tendo algum problema, tá? A gente também avalia a respiração. Se a respiração estiver ausente, é 0. Se ela estiver irregular, é 1. E se ela estiver forte, né, se a criança nascer chorando, é 2. Por isso que quando fala que a criança tem o correto é ela nascer chorando, é verdade. Se ela nasce chorando, né, de cara a gente consegue ver que ela tem que ser uma criança saudável, tá? A gente também avalia o tônus muscular, né? A gente, se o recém-nascido não tiver nenhum movimento, não apresentar nenhum movimento, tá? É 0. Se ele fazer flexão das pernas e braços, é 1. Agora, se ele tiver uma movimentação por completa, se for um RN ativo, né? Ele tem uma boa flexão, é 2. A gente também avalia a cor, né? Se o RN nasce cianótico, mas ele nasce cianótico assim, por inteiro, né? É 0. Se ele nasce só com as extremidades, é 1. Agora, se ele nasce rosado, tem a pontuação 2. Agora, irritabilidade reflexa ao catéter nasal, né? Isso a gente vai estimular o recém-nascido, né? Como se a gente fosse testar, né, se ele fica irritado, né? Colocando na linguagem popular, é isso, tá? Então, a gente pode estimular a planta do pé, né, a face, e ao estimular, se ele não apresentar nenhuma reação, você vai dar 0 para ele. Se ele apresentar algum movimento,